Pode E falar. esse processo de desenvolvimento, ele segue um ritmo que, claro, é resguardada a individualidade de cada ser humano, cada criança, existe uma previsibilidade para que esse processo do corpo vital, plasmando esse corpo físico, ele aconteça numa janela. Existe, naturalmente, né, algo que se espera, porque existe um ritmo próprio para isso. Mas esse ritmo pode ser adensado e abreviado, ou pode ser estendido, conforme, de um lado, o tipo constitucional da criança, esse é um fator, e Sim. também as circunstâncias, né, o entorno dela e o impacto que ele sofre disso. Então, o ambiente em que a criança está, e o ambiente engloba não só estímulos físicos, sensoriais, mas também a atmosfera emocional, astral, pensamental, mesmo que é invisível, opera aí uma. Não tem como esconder o pensamento, não. Não, e isso vai atuar formativamente nessa época, né? Então, o ambiente tem ainda um impacto bastante relevante na constituição da criança em formação. E hoje, né, a antroposofia não está mais sozinha quando ela fala sobre isso. Hoje, a epigenética, várias conquistas da biologia molecular e celular estão trazendo coisas que corroboram o que o Steiner, na antroposofia, com a sua pesquisa científica e espiritual, já afirmava há 100 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, né? Então, a biologia da crença do Bruce Lipton, por exemplo, corrobora integralmente o quanto o ambiente tem um aspecto de influência altamente relevante para aquilo que vai suceder com a criança. Mas voltando ao cerne da tua pergunta, assim, o esperado é que em torno dos 6 para 7 anos, estas forças tenham cultivado os órgãos neurosensoriais até um ponto em que elas podem ser liberadas para um processo de alfabetização. Então, seria desejável que não se apelasse para o que o processo de alfabetização requer, né, como força, como exercício intelectual da criança, antes que estas forças estejam disponibilizadas. Você poderia perguntar, mas e se fizer isso antes? Qual pode ser a consequência? Já tem essa pergunta. E como lidar com o amadurecimento precoce? Aí uma outra pergunta parecida. E quem perde os dentes muito cedo? Então, são duas perguntas similares. Uma coisa é se ainda não perdeu os dentes, né? E a criança é exigida nisso. Então, seria como a gente tomar, vamos dizer, se o corpo é a casa, né? E essas forças vitais são como os operários que estão ocupados da construção dela. Imagina que eles são agora cooptados para uma outra tarefa. Mas tem um tempo, né, de fazer aquilo. Então, talvez o corpo não seja formado tão robusto quanto ele poderia. Porque os operários vão, né, Ana? Se eles forem requisitados, eles vão. Eles vão. Então, não é que a criança não vai corresponder a este apelo. Então, ela o fará, mas será mais difícil que esse processo transcorra como um aprendizado de interiorização desta capacidade. Então, existe uma diferença entre adestrar, condicionar e interiorizar, porque todo esse aprendizado ele vai passar, no fundo, como que por uma transposição para o nível da consciência dos processos vitais. Aquilo que é o processo vital de construção de uma célula que se organiza num tecido, que forma um órgão, que tem uma forma e uma função específica. A gente passa, de certa maneira, por essas etapas na construção da vida mental também, né? E isso eu adoraria poder um dia falar para vocês sobre a relação entre processos vitais e qualquer processo de aprendizado. Mas hoje isso nos levaria mais longe, né, do que o objetivo e o tempo que a gente pode. Mas, enfim, então, o que acontece? A consequência não vai ser imediata, mas daqui a décadas, as crianças começam a experimentar de forma prematura e muito mais agressiva o que são as assim chamadas doenças
degenerativas, as doenças esclerosantes. E o Steiner dizia isso, e hoje tem pesquisas, né, Ana, em várias áreas da ciência, fazendo essa ligação que a gente fala do espelhamento dos setênios de uma Sim. forma tão clara. Sim. Existe um projeto chamado Projeto Longevidade, que foi feito em cooperação com uma outra pesquisa. Eles acompanharam por 8 décadas crianças a partir dos 10 para 11 anos, mas fizeram todo um inventário que levantou os dados, né, sobre constituição, sobre a primeira infância, enfim. Então, vamos dizer que foi um estudo que acompanhou ao longo de décadas o desenvolvimento de determinados seres humanos. Foram 1.500 e não sei quantas crianças, isso na Califórnia. E esse estudo está publicado. Um dos capítulos dele mostra como o início precoce da vida escolar acadêmica resulta em queda na expectativa média de vida. Para aquelas crianças que tiveram um início precoce, para um número significativo delas, houve um encurtamento da sua expectativa média de vida comparado àquelas que puderam brincar livremente, que puderam exercitar a força de fantasia, enfim, que foram submetidas ao desgaste que intelectualmente, né, se impõe mais tarde, e não tão cedo. Porque a gente poderia, usando a metáfora que eu adoro da casa e dos operários, nesse caso em que a infância foi preservada nos moldes que são naturais para a criança, esses operários tiveram a possibilidade de empregar as suas forças na sua tarefa natural, que é de formação e desenvolvimento e amadurecimento do corpo físico. Então, esse corpo é como se essa casa ela ficasse mais preparada para as intempéries, né? E assim ela é mais saudável a longo prazo. Exatamente. É exatamente isso.